Olá, amigos do canal Aba. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui nesse bate-papo com pessoas que têm uma história cristã para compartilhar com vocês. Nós vamos falar hoje com o irmão Ezequiel Tobias. Ele é de Mogi Guaçu e tem, por incrível que pareça, 3 formações. Ele é formado em comércio exterior, em geografia e pedagogia. E também tem 2 profissões neste momento onde ele exerce a sua formação. Ezequiel, é um prazer falar com você. Seja bem-vindo ao canal Aba. Irmão Gilberto, uma satisfação imensa estar aqui com o senhor no canal Aba. Espero poder contribuir nesse assunto com alguns irmãos, com alguns colegas de profissão e poder agregar algumas informações aí. Você tem uma experiência aí que pode servir de referência para muitos jovens, para muitas pessoas que talvez num início de carreira ou até de formação, talvez não tenha definido ainda o seu norte profissional, o seu norte de educação, né? Ou seja, a sua futura profissão. Como é que foi a sua decisão? Como é que você começou a preparar a sua formação em 3 diferentes áreas, Ezequiel? Eu comecei novo, né? Terminei o ensino médio com 17 anos e com 18 anos eu já estava na faculdade, né? Foi administração com ênfase em comércio exterior. E era 4 anos essa graduação. E depois que eu terminei a administração, a gente vem naquele embalo, né? 17 anos estudando, depois mais 4 anos na faculdade, e aí do nada, de repente, você se vê sem estudar, sem produzir nada, né? Eu me senti que eu estava precisando produzir alguma coisa. E aí foi onde a geografia ela sempre me chamou a atenção. Aí foi onde eu resolvi fazer licenciatura em geografia. Por quê? Justamente pensando nisso. Que a gente não pode ter uma carta só na manga, a gente tem que ter um leque de opções no mundo de hoje, né? Porque dia de amanhã uma porta me fecha no comércio exterior, a educação sempre vai ter uma porta aberta para mim. Então, foi justamente pensando nisso que eu decidi fazer a licenciatura. E aí, quando eu estava terminando a licenciatura, a coordenação do curso me perguntou se eu já não queria fazer pedagogia também, porque como eu tenho administração, eu poderia fazer administração escolar depois, ou fazer só a parte pedagógica da escola. E aí eu já estava no embalo mesmo e fui. E aí foi onde eu tive essas três graduações. E hoje, Ezequiel, o que você está fazendo aí que abriga algumas dessas suas formações? Hoje, durante o dia, né, no período horário comercial, eu trabalho na área de comércio exterior. E à noite, eu atuo como professor de geografia em escola da rede pública, rede estadual. Nós estamos vivendo uma era onde todas as pessoas que têm uma profissão, elas têm que saber externar, expressar aí as suas capacitações, né? Muita gente começou a aprender a ter aulas ou a dar aulas pela internet. Como é que foi essa fase para você? Eu não tive muita dificuldade nessa transição para a tecnologia, né? Porque eu uso a tecnologia diariamente, né? Estudei através da tecnologia. Então, para mim não foi algo difícil. E a geração hoje, que eu dou aula para ensino médio, os alunos hoje de ensino médio, eles já possuem uma certa aptidão à internet, acesso a sites, informações. Então, para eles, não foi difícil migrar. É claro que, assim, o ponto negativo que eu vi de repente, a tecnologia ser parte fundamental do ensino foi a dificuldade no aprendizado dos alunos. Isso é uma dificuldade que, assim, só no decorrer dos anos que a gente vai sanar isso, que a gente vai poder resolver isso. A gente sabe, né, Ezequiel, que o grande desafio, né, dos professores, por exemplo, falando especificamente dessa área, é conquistar, né, a atenção e o respeito dos alunos. Eu até estou lendo, Ezequiel, um livro que se chama Atenção,
o maior ativo do mundo, porque nós estamos numa era em que a nossa atenção anda muito dispersada, né? Até pelo volume de informações, até por tantas distrações. Como um professor, no seu caso, consegue conquistar a atenção dos alunos e a investir nesse maior patrimônio, especialmente aí através da internet? Para mim, sempre funcionou a questão do diálogo. Eu nunca fui aquele professor sargento que fala assim, eu mando aqui, você faz o que eu mando, né? Você me obedece. Porque isso não resolve. A geração de hoje, eu percebi logo no início, quando eu estava fazendo estágio ainda, que se você puder controlar, conversando, dialogando, você vai ter mais sucesso. Então, assim, eu procuro conversar, entender, falar a linguagem dos alunos. Não adianta eu chegar numa sala de aula de primeiro ano do ensino médio e querer tratar eles como alunos universitários. Falar de economia, falar da bolsa de valores, são coisas que eles não têm esse tipo de conhecimento ainda. Então, é importante a gente saber que tipo de linguagem eu vou tratar, qual que é o meu público, qual meio que eles vivem, a sociedade que eles frequentam. Isso são macetes que a gente consegue trazer eles para a nossa realidade. E aí isso favorece o aprendizado dos alunos também. Muita gente gostaria de começar a dar aula, não necessariamente numa escola, mas às vezes para transmitir algum conhecimento através da internet, mas enfrenta uma grande barreira que se chama a timidez. Você já chegou a ter essa dificuldade, Ezequiel? Sim, eu me considero um pouco tímido, sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se a gente está preparado para aquilo, vai em frente. Porque, assim, você não tem que ficar pensando o que eles vão pensar de mim, o que eles vão achar. Não, se você detém o conhecimento, porque você sabe o que você vai ter que ensinar. Então, estuda e prepara. Depois, vai que é sucesso. No meu caso, foi assim. A primeira aula que eu dei na minha vida, eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia travar e que ia ser muito difícil. E era uma sala grande, acho que tinha uns 55 alunos na sala. A hora que eu olhei, falei, tipo assim, respira fundo e vamos que vamos, porque... E assim, eu estava preparado. Então, o aluno, ele consegue saber se você está preparado ou não. E aí, se você apresentar para ele essa sua timidez, esse seu lado assim inseguro, aí eu acho que se torna mais difícil. Você falou uma coisa muito interessante, né? Não se aplica apenas a professores, mas a todos aqueles que vão falar alguma coisa diante de uma audiência. É muito comum até as pessoas, né, Ezequiel, até para mostrar uma certa sinceridade, uma certa humildade, assumir, olha, eu não estou preparado, não esperava por isso, não sou digno de estar aqui. Eu sempre achei, Ezequiel, que isso aí é um pouco que desmerece um esforço que ele está fazendo, desmerece até o tempo que as pessoas estão dando em tentar ouvi-lo, né? É importante você ter a base do conhecimento, mas nós não detemos todo o conhecimento. A gente aprende no dia a dia. Então, se você chega lá para a sua sala, fala assim, ó, pessoal, eu vou dar aula, ministrar tal aula, e se tiver alguma dúvida que eu não consigo resolver hoje, alguma coisa assim, eu vou procurar pesquisar e vou trazer a resposta para vocês. Porque, afinal de contas, eu não sei tudo e ninguém sabe. A gente vai estar aqui junto nesse ano todo, nesse período, nessa aula, e nós vamos trocar as informações. Um vai aprender com o outro. A geração de hoje, elas têm necessidade de ser importante, de se sentir importante. E a partir do momento que você fala, que você aprende com eles também, você já quebra uma barreira. Então, assim, eles vão contribuir para a sua aula, eles vão contar as experiências deles, que acaba te ajudando a desenvolver o raciocínio. E aí, com isso, você vai conhecendo eles e junta tudo num contexto só e transmite todo o conhecimento. Isso é bem interessante, né? Eu já vi algumas apresentações de grandes personalidades que elas assumem que teve uma dificuldade, teve um erro, e ao invés de tentar acertar, ela não tentou desviar a atenção para aquele problema. Ela puxou o problema e falou, isso,
falei besteira, ou não era isso que eu queria dizer, e deixei cair o copo, e não era a porta que eu deveria ter entrado. Ou seja, as pessoas se simpatizam, por outro lado, né, com pessoas que assumem que está ali tentando fazer o melhor, e às vezes, como qualquer ser humano, também deixam cair a xícara no chão, né? Vamos dizer dessa forma. Me diz uma coisa, como foi a sua segunda aula? Depois do grande desafio da primeira, como é normalmente a segunda aula? Você já chega mais confiante, mais preparado? Sim, com certeza. Aí você já conhece mais os alunos, o território, né, que você vai estar frequentando. Então, assim, você já chega mais, como dizer, mais empoderado, vamos dizer assim. E a educação na minha vida, você vê que ela transforma as pessoas. Então, assim, isso é muito importante, você poder contribuir para as pessoas de forma positiva. Então, assim, transmitir o conhecimento é algo que não se paga. Qual foi, Ezequiel? Talvez, digamos assim, um dos momentos mais difíceis durante alguma aula sua, né? Onde talvez você foi mais desafiado, onde de repente um aluno ou uma aluna colocou você numa situação mais complicada e você acabou superando. Tem algum exemplo, tem alguma lembrança de uma situação como essa, Ezequiel? O momento mais desafiador até hoje que eu vi foi quando eu tive que trabalhar com uma sala de readaptação. E eles saíram e voltaram para a escola. Então, eles voltam assim com muita dificuldade e eu tinha que reintegrar eles na sociedade. Eu com vários outros professores, né, com certeza. E eram alunos imperativos, tinha déficit de atenção, usuários. Então, assim, quando você acaba vendo o histórico desse perfil, aquilo lá te assusta e você vai falar assim, como é que vai ser isso agora, né? Então, mais uma vez eu falo, é importante você saber que tipo de linguagem você vai trabalhar com esses alunos. Então, foi assim, a primeira aula, falei, nossa, como é que vai ser? Mas aí a gente sentou em círculo, era poucos alunos, acho uns 8 alunos mais ou menos, e a gente se apresenta, fala que a gente está ali para ajudar eles, que a gente vai somar na vida deles, quais são os sonhos deles, os objetivos deles, que eles conseguem sim. A gente trabalha motivando eles, porque eles já sabem o que espera eles, caso eles cometam os mesmos delitos. Então, assim, para mim, isso foi de muito desafio, mas deu certo. A estratégia de diálogo e compreensão da vida deles, o que eles já passaram, deu muito certo. Entrando agora na parte também espiritual, eu sei que você nasceu nessa palavra, nessa mensagem, você tem 31 anos, portanto, você já tem aí uma bagagem espiritual bastante preciosa. O quanto que o conhecimento da mensagem tem te ajudado nessa missão como professor, trabalhando com grupos até mais difíceis? É imensurável isso que a gente tem, porque assim, a gente vive num mundo que a gente sabe o final dele, né? E a sociedade nos acredita que vai melhorar, que vai ter uma solução. Então a gente trabalha construindo isso, buscando sempre um futuro melhor. Então a gente motiva todos ao nosso redor a buscar um futuro melhor. Sim, porque a gente aprende que a gente tem que plantar as nossas batatas, mas não se enroscar nas ramas, né? Então, aqui na minha casa, a gente tem quatro irmãos e sempre todo mundo cresceu na igreja, até hoje mantém na igreja. E a gente teve bons princípios em casa, culto doméstico todos os dias, sempre teve, só parou de ter quando cada um teve que estudar à noite, fazer algum curso, aí acabou que não se encontrava mais, mas isso foi um princípio base aqui em casa, que sempre teve. Meu pai e minha mãe também sempre foi o exemplo para a gente, foram cartazes. Então, isso ajuda muito a gente a ser confiante naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem um caráter, a gente é honesto. Isso é uma bagagem que é diferente. O cristão, ele é diferente no mercado de trabalho. E quando você chega numa empresa com um porte, né, cristão, por mais que você não precisa falar que é cristão, mas o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, te denuncia.
Então, isso acaba sendo um ponto muito positivo na hora de uma entrevista, uma empresa. Você falou de coisas bem interessantes. De fato, o cristão tem um currículo na sua formação pessoal, para não dizer espiritual, que fortalece muito, né, a sua imagem diante de uma entrevista, diante de uma empresa. Em geral, né, um verdadeiro cristão, ele é muito comprometido, ele é equilibrado, ele é respeitoso e outra coisa, ele é muito trabalhador. Ele sabe que alguém confiou para ele um trabalho e ele sempre vai se preocupar em honrar aquela confiança, entregando até muito mais do que se espera dele. Então, é verdade, você falou muito bem, Ezequiel, o cristão realmente tem uma pegada diferente, né? Ele traz um resultado excelente para as empresas, para as pessoas que reconhecem esses valores no cristão. Me diz uma coisa, você encontra tempo suficiente nessa sua correria, nessa sua rotina, para ler constantemente as mensagens ou a palavra? Como é que você consegue arrumar tempo também para a sua vida espiritual? Eu procuro sempre, todos os dias, pelo menos um capítulo da Bíblia eu leio na parte da manhã. Isso é um hábito. A mensagem também, ela sempre fica na cabeceira da cama. Não que eu leia assim todos os dias, mas eu procuro estar sempre tendo contato. Eu tenho um amigo meu que ele é católico, praticante mesmo, e às vezes dá vergonha na gente, para ser bem sincero. E ele tem um lema o seguinte, que Deus não me deu de segunda a sábado, ele não vai me dar no domingo. Então, assim, isso eu também levo para minha vida. Então, domingo é um dia que eu sempre é reservado para a casa de Deus. Isso eu acho que acaba fortalecendo também e ajudando. Você tem aí um sonho, algum projeto, mesmo já tendo tanta formação e 12 experiências profissionais paralelas, você tem aí um projeto, um sonho futuro ainda, Ezequiel? Sim, com certeza. A gente acha que nessa vida aqui a gente não pode parar de sonhar e projetar. Eu acho que a gente tem que buscar ser melhor a cada dia, melhor como pessoa, melhorar na profissão. Sempre, a cada dia, uma melhora. Então, assim, eu posso dizer que num futuro aí não tão distante, meus projetos é juntar, casar o comércio exterior com a geografia, para mim dar aula em ensino técnico, ensino superior, o caminho é esse. Que eu sei que já vai chegar numa hora que eu vou ter que me decidir. Vai ficar difícil eu conciliar as duas profissões, né? Então, eu penso que o caminho vai ser esse, a educação. Se essa realização for ao som de um hino preferido aí na sua história, qual que seria esse hino, meu irmão? Cada momento a gente tem eu carrego um hino na minha vida, né? No começo, assim, da minha adolescência, juventude, foi o hino Sigo Caminhando. Eu acho que esse hino fala muito comigo. E hoje, Sou Feliz, pastor Valtair canta muito bem esse hino. E Nos Teus Braços, é um quarteto dos irmãos de São Pedro que canta e me acompanha já há alguns meses esse hino. Para terminar, para as pessoas que ainda não decidiram, para os jovens que ainda eventualmente não tenham decidido aí pelo seu caminho profissional, pela sua profissão, que dica que você poderia dar para eles? Se você tem dúvida, não ingresse numa faculdade de uma vez. Não tenha essa pressa de terminar o ensino médio e já começar um ensino superior. Porque o ensino superior não é sinônimo de ganhar dinheiro e de você sair empregado. Ele vai te dar oportunidades? Sim, vai te dar oportunidades. Mas sempre vai vencer os melhores. E o mercado hoje é muito competitivo. Então, assim, você pode fazer vários tipos de curso. O importante é você ter uma profissão. Isso é o importante. Então, nem sempre para ter uma profissão vai se exigir um ensino superior. Se você decidir por alguma profissão e aquela profissão fala, olha, você tem que ter um ensino superior, aí esse é o momento de você ingressar no ensino superior. A sua fala, ela me faz lembrar, né, um recado que o profeta deu nesse sentido para o Billy Paul, né, se referindo aí até esse contexto de uma profissão, de um norte na vida. Ele falou, seja o que for que você escolher, seja o melhor naquela
função, o melhor naquele trabalho, o melhor naquela profissão. Resta a gente descobrir qual o propósito é esse, e o coraçãozinho lá no fundo está sempre apontando, está sempre dizendo, né? Às vezes diferente daquilo que a gente tem na mente, mas no fundo aquele dom para alguma atividade, ele está guardado lá no coração, a gente precisa descobrir. Muito bom, Ezequiel, muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado aí por compartilhar com as pessoas que assistem o canal ABA a sua experiência e as suas recomendações. Para terminar, eu passo para você aí as suas últimas palavras, te agradecendo mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, e eu só queria colocar mais isso, independente das suas escolhas, é importante sempre ter Deus na frente, que Deus ilumina e abre as portas, os caminhos. E às vezes isso fica às vezes relacionado com felicidade, né? E eu tenho uma frase do nosso profeta que sempre me acompanha, que fala que felicidade não consiste em quantos dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Então, é muito importante nós sermos agradecidos todo momento. Momentos ruins, temos que agradecer sim, porque aquilo lá vai nos dar uma lição. Momentos bons também. Então, fica aí esse meu recado. Espero ter ajudado a todos. Se você estiver assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal ABA, se inscreva. E é isso, até a próxima. Deus abençoe, irmão Gilberto. Olha só que recado importante com que ele termina essa sua fala, né? Fazendo essa referência tão importante para a gente estar sempre lembrando dela. Perfeito, não poderia ter sido melhor. Mais uma vez, obrigado e até breve, gente!